Como lidar com uma pessoa ansiosa? O que é uma pessoa ansiosa? É uma pessoa que está com um sentimento de medo de que coisas ruins aconteçam, e ela permanentemente tem esse medo. Ela tem preocupação, como a própria palavra já diz, é pré-ocupada. A pessoa preocupa-se das coisas. Ela, enfim, ela se ocupa antes da hora dos problemas. Ela tem pressa em terminar as coisas porque ela acha que precisa fazer mais e ela pensa sobre os problemas. Só que ela pensa de uma maneira excessiva, emocional, né, sobre os riscos e perigos de cada situação. E ela quer evitar que algo ruim aconteça, mesmo quando a chance desse algo ruim acontecer são muito pequenas. Então, ela tem uma apreensão sobre o futuro mais ou menos irracional, emocional. E isto é que é o problema. Isto é uma pessoa ansiosa. Então, a principal característica da pessoa ansiosa é lidar de modo emocional e ineficaz com o risco. Os riscos existem, são parte da vida, né? No final, nós vamos todos morrer, não tem apelação. Então, os riscos fazem parte da vida. Mas o problema é que nós devemos considerar esses riscos, como a maioria das pessoas o fazem, sem neuras. O que acontece com a pessoa ansiosa é que ela frequentemente está percebendo os riscos. Ela está prestando atenção aos riscos e ela amplia, dramatiza esses riscos. Ela tem sofrimento, então, porque, na verdade, eu sei que eu posso ficar doente, mas, neste momento aqui, não estou doente, tá certo? Eu sei que um meteoro pode cair sobre a Terra, mas se eu for ficar preocupando com isso, né, isso vai me causar sofrimento e dor. Então, tenho mecanismos mentais para lidar com isso de uma maneira mais tranquila. Agora, a pessoa ansiosa, ela fica estressada, cansada, porque ela fica no estado de permanente alerta, ela fica cansada, ela perde sono e ela tem uma dor psíquica. Ela sempre imagina o pior e isso lhe traz inquietude e aflição. Eis aí, então, a pessoa ansiosa e os sintomas que ela sente da ansiedade. Agora, é importante a gente saber lidar com a pessoa ansiosa, porque às vezes a pessoa ansiosa é pai, é mãe, é marido, mulher, é chefe, é subordinado, é colega de trabalho. Então, nós temos de conviver bem com a pessoa ansiosa e ajudar a pessoa a sofrer menos, né, e a agir mais, de uma maneira mais descontraída, com relação aos eventuais riscos que a vida necessariamente traz para todos nós. Há vantagens e desvantagens na ansiedade. Todos nós temos ansiedade. E a ansiedade traz vantagens e desvantagens. Vamos ver, então. Vantagens. A pessoa ansiosa, ela tem uma conduta usualmente consequente, previdente. Frequentemente, a ansiedade leva à prudência e à cautela. Frequentemente, a ansiedade leva ao bom planejamento, que a pessoa pensa em todos os aspectos que podem dar errado e já previamente já lida com eles. E a pessoa costuma fazer um trabalho cuidadoso. Agora vamos às desvantagens. Primeiro é o sofrimento e a dor, né, que a pessoa está experimentando. Segunda desvantagem potencial, precipitação e perda de oportunidades, que a pessoa fica querendo resolver as coisas, ela se precipita e perde oportunidades. Mais uma possibilidade ruim aí, é que a ansiedade leva a pessoa a decisões emocionais e ao erro. E aí complica a vida também, né? E ela tem um comportamento evasivo, de fuga, de autorrestrição. Frequentemente, a pessoa ansiosa, para não se defrontar com os desafios e os riscos e tendo medo de fracassar, ela adota condutas evasivas, de fuga, de autorrestrição. Ela não viaja, ela não entra naquela concorrência que seria importante para ela não faz aquele bom negócio que seria importante, ela não namora, às vezes, né? Ela não faz, ela não vive, tá certo? Então, este é um grande problema. Então, ela não está na vida para buscar o prazer e a alegria, etc. Ela está na vida para evitar a dor e o sofrimento, tá certo? E aí, logicamente, ela não experimenta o lado bom da vida. E mais um ponto, a pessoa ansiosa, ela torna-se não confiável, né? Porque você confiaria em um piloto de avião ansioso, que falasse, puxa vida, pessoal, está chegando aí uma tempestade, sabia que não era meu dia de voar hoje, mas tudo bem, nós vamos dar um jeito. Quer dizer, você não confia em pessoa ansiosa, né? Você tem medo de que ela erre e que o erro acabe revertendo em coisas ruins para você. Agora, há vantagens e desvantagens. E a diferença qual é? É a dose. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. A ansiedade, no tamanho certo, ela é benéfica. A ansiedade, além do necessário, ela se torna veneno e ela complica a vida da pessoa. Então, vamos falar aqui de algumas regrinhas de como lidar com a ansiedade ou com a pessoa ansiosa. Regrinhas para atuar de modo saudável com a pessoa ansiosa. Primeiro, evite deixar que a ansiedade dela contagie você, certo? Então, evite contagiar-se com a ansiedade da pessoa, tá? Mantenha o seu comportamento
tranquilo, racional, etc. Segundo, tome medidas para impedir que a ansiedade da outra pessoa prejudique você, né? Que o erro dela prejudique você, que a precipitação leve você a uma perda de oportunidade, que as decisões erradas dela tragam prejuízo para você. Procure lidar maduramente e eficientemente com o ansioso para que ele não traga prejuízo para você. Porque, às vezes, a pessoa ansiosa, como nós já dissemos, é pai, é filho, é esposa, marido, é sócio, enfim, tá certo? Então, nós temos que nos defender, de certa forma. Procure conhecer os sintomas da ansiedade que essa pessoa manifesta. Às vezes, ela manifesta a sua ansiedade com um excesso de emocionalidade, quando trata de determinados assuntos, ela entra no modo emocional, né? Ela parece que fica fora de si, ela tem comportamento defensivo, ela tem gestos repetitivos, né? E ela tem manifestações físicas de ansiedade. Então, procure observar bem para saber quando a ansiedade está se manifestando acima do normal com uma situação ou outra. Mais uma coisa, em vez de acusar a pessoa de ser ansiosa, pergunte como pode ajudar, porque você tem de colocar-se numa postura de estar junto da pessoa, né? Ajudar. E isso dá tranquilidade para ela. Então, em vez de acusar, pergunte como pode ajudar. Confirme e reconfirme que tudo está bem, tudo está dentro dos planos, tudo está pensado, está dentro dos riscos naturais e normais da vida. Mostre-se uma pessoa confiável, porque assim a ligação é uma ligação em que a pessoa se ampara em você e tem ali um suporte adequado. Então, mostre-se confiável. Mostre tranquilidade e racionalidade para lidar com os problemas, porque se você manifestar também preocupação, isso agrava o problema. Ajude a pessoa a colocar os problemas na perspectiva certa, porque às vezes ela está tempestade em copo d'água, ela está se preocupando demais com um prejuízo que vai ser mínimo. Eu já vi gente entrar em pânico, quase 40, 50 reais, a pessoa fica fora de si. Ajude a pessoa a ter a perspectiva certa. Mantenha a gentileza sempre, porque se você pegar pesado, isso atrapalha as coisas. Se você for rude, a pessoa se sente mais sozinha, isso piora as coisas. Então, isso aí. Não assuste ou surpreenda desagradavelmente a pessoa com uma daquelas áreas em que ela tem preocupação. Não compartilhe prematuramente seus próprios motivos de preocupação, porque às vezes você está vendo que há motivo real para alguma preocupação, tá certo? Mas não compartilhe com a pessoa ansiosa, porque isso não vai ajudar muito, só vai atrapalhar. Ajude a pessoa a repensar a vida, tá certo? A vida, nós não estamos no comando da vida. Existe o acidente, existe as coisas ruins acontecem, faz parte, faz parte. Então, à medida que a pessoa passa a entender isso profundamente no coração, ela tende a tornar-se um pouco menos ansiosa, porque ela poderá adquirir a sabedoria de lidar com essas coisas quando elas aparecerem, e não de ficar se preocupando com elas enquanto não acontecerem. Então, ajude a pessoa a repensar a vida. E a última coisa, ajude a pessoa a substituir a preocupação pelo planejamento. A preocupação se volta para o futuro, tá certo? Preocupar-se. O planejamento também se volta para o futuro. Todo planejamento é para o futuro. Então, o planejamento é o grande antídoto da preocupação. De minha parte, eu gosto de ter em mente um conselho do guru da yoga, o Hermógenes, né, falecido há algum tempo, que ele dizia o seguinte: são apenas duas regras que você tem de seguir. Primeira regra, não se preocupe com ninharias. Segunda regra, tudo é ninharia. Se a gente pensar bem, né, boa parte dos problemas nossos são ninharias, não são coisas de real relevância. Né? O grande problema é que um dia não existiremos mais. Mas este está colocado e não tem como evitar. Então, procurar levar uma vida mais tranquila e ajude a pessoa a viver melhor, a fruir mais das coisas da vida e a viver com mais tranquilidade, apesar dos potenciais perigos e riscos que a vida traz. Então é isso. Como lidar com uma pessoa ansiosa? Vamos em frente, então. Obrigado por ter assistido até o fim.